um dardo do inimigo que veio, mas as pessoas, elas estão alimentando o dardo do inimigo, ao invés delas se posicionarem. Não, eu não aceito. É você falar, não, eu não aceito. Pronto, tá repreendido em nome de Jesus. Porque se você dá lugar, você nunca vai sair dessa situação. Amanhã vai acontecer a mesma coisa. Depois de amanhã vai acontecer a mesma coisa. Gente, eu quero aqui falar pra vocês. Aleluia. Olha o pessoal falando aí que tava se sentindo assim, o Adaí, né? A irmã ali, a Cláudia. Eu quero falar pra vocês. Isabel passou por obstáculos. Isabel e Zacarias passou por obstáculos. Quais obstáculos? As pessoas falando, ó, você é amaldiçoada, você não gera. Olha, você é amaldiçoada. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que seu esposo serve todos os dias? Mas você não gera. Porque naquele tempo, a mulher que não gerava filho era amaldiçoada. Imagine Maria ouvindo Isabel ouvindo essas coisas. Aleluia. Mas Deus interveio na vida de Isabel, trazendo a exaltação na vida dela. Não importava a idade que ela recebeu, mas ela recebeu. Aleluia. Ela recebeu. É o que eu falei, Vívia. É levantar e falar, não chega, basta. Eu comecei a chorar ontem e falei, não, chega. Na hora o Espírito Santo me levantou e falou, não aceita não. Na hora o choro foi embora. Porque a gente sabe quando é o choro da presença de Deus. Nós sabemos, a gente sente. O choro quando é na presença de Deus, a gente sai renovado. Mas o choro quando é das trevas, você fica depressiva. Deprimida. Aleluia. Então, eu quero dizer pra você, Isabel passou por seus obstáculos. E eu sei que todos nós aqui passamos por um obstáculo a cada dia. Mas o que nós estamos fazendo? Tem gente que fala, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou conseguir, eu não vou prosseguir, não vou, que não consegue. Não consegue. Por conta das próprias palavras. Imagine Maria. Você acha que foi fácil Maria engravidar do Salvador? Aleluia. Você acha que foi fácil Maria, aleluia, receber uma notícia? Ela não entendeu, mas ela aceitou. Mas imagine só. A gestação dela com certeza não foi fácil, gente. Porque o inimigo tenta sabotar o propósito de Deus. É tanto que até quando Jesus nasceu, Deus ele dava sonho. Olha, José, vai pro Egito porque estão querendo matar o menino. Deus ele livra. Aleluia, os obstáculos virão, mas aonde você está focado? Nos obstáculos ou em Cristo? Nós estamos falando do tempo de Deus, que o tempo que Deus ele quer para nós é agora. Só que em qual direção eu vou estar olhando quando, aleluia, o milagre chega, bate na nossa porta? Porque se eu estiver olhando para a porta errada, eu não consigo abrir a porta certa para me receber o meu milagre. Se nós não olharmos para a porta certa, nós nunca vamos enxergar o milagre, aleluia, na porta. Porque o diabo, ele distrai as pessoas, e o milagre tá vindo, e ele tá distraindo a pessoa. Para ela olhar para uma porta nada a ver. Porque eu li um livro uma vez que tem hora que ele coloca uma distração na pessoa, ele não tem nem intenção de enganar. Porque ele sabe que ele já perdeu, mas a intenção dele é distrair a pessoa, para ela tirar o foco da porta.
É igual leite, quando você coloca para ferver leite, quem é da roça aí, sabe? Quem já morou na roça, sabe? É você colocar um leite para ferver. Você tá o tempo todo olhando ali. Você vira, pronto, o leite derramou. É dessa forma. Se você se distrai por um segundo, a benção, ó, para vir outra oportunidade, gente, para vir uma outra oportunidade, aleluia, vai ser muitas lágrimas. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que aquele que creu, aquela que creu, se cumprirá conforme foi dito. Deus, ele não faz nada pela metade. Se ele te prometeu, ele vai fazer. Ah, tá passando o tempo. Ontem, você viu? Quem tava aqui viu aquele testemunho lá? Os 2 testemunhos que eu contei sobre vidas sentimentais? A outra menina recebeu uma promessa há 8 anos, mas Deus fez. Porque ela esperou o tempo de Deus. Quando ela falou, já não, aleluia, eu quero ficar na minha, eu quero ficar descansar, Deus providenciou para ela num lugar menos improvável. Por isso que eu falo, gente, quando vocês que estão solteiros aí sair, vai arrumado. Pelo menos vai arrumado. Vai que encontra o seu varão aí, ou a varoa num supermercado, ou numa loja aí, pronto, igual a moça arrumou. Arrumou não, Deus presenteou a moça. Então vai, tem gente que vai de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu sei que a pessoa que gostar de você vai gostar do jeito que você é. Você não precisa mostrar pra pessoa quem você não é, né? Mas enfim, aleluia, Eliane aí. Pode acontecer também pegando Uber. Às vezes você tá dentro do Uber ou de moto, Uber moto, tá passando aí, ó. Gente, Deus, ele pode fazer tantas coisas. Deus, ele pode fazer tantas coisas que você nem imagina. Por isso que ele fala, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Então é isso, eu quero deixar essa palavra, por quê? Porque o tempo de Deus, aleluia, ele é para agora, é para já. Só que Deus, ele quer de nós posicionamento. Deus, ele quer de nós obediência. Faz uma autoanálise na sua vida. Peça ao Espírito Santo para te mostrar os sentimentos, as emoções. Peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que está te impedindo ainda de receber o teu milagre. Peça a Deus para te mostrar o que você fez de errado, o que você precisa se consertar agora. Aleluia. Porque todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui, né? Porque se não fosse esse probleminha, você nem estava aqui. Se não fosse esse probleminha, essa situação, você não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Porque muitas vezes, quando tá tudo bem, o ser humano tem a tendência de se afastar de Deus. O ser humano, ele tem a tendência de se afastar de Deus quando tá tudo bem. Então Deus, ele permite, ele afrouxa um pouco, permite afrouxar o parafuso, mas depois ele começa a apertar. E muitas vezes aquilo que a gente deixou de buscar a Deus e colocou algo no lugar, ele vai tirar, ele vai remover, para que nós venhamos buscar nele. Nele, aleluia, o verdadeiro significado da nossa vida, o verdadeiro significado da nossa história. Amém? Eu quero comentar aqui um pouquinho, pincelar um pouquinho aqui da minha história, como que Deus começou a me usar, como foi a minha trajetória para o chamado, porque todos aqui têm um chamado. Todos aqui têm um legado que Deus deixou.
Aleluia. Se você quer o cumprimento da promessa da tua vida, você vai ter que permanecer na presença. Zacarias e Isabel permaneceram na presença mesmo depois da velhice. Aleluia. Maria permaneceu na presença de Deus, mesmo depois, aleluia, da sua promessa. O segredo é você permanecer na presença de Deus. Então eu quero aqui encerrar essa palavra e falar sobre um pouquinho da minha história, porque a Paula pediu para poder estar falando, né? Gente, eu era uma pessoa da pá virada. Bebia pra caramba, fumava pra caramba, né? Conhecia as pessoas também pra caramba. E um dia, eu lembro isso como hoje. Eu estava num barzinho e o pessoal gostava muito da minha gargalhada e gostava muito da minha gargalhada. E esse dia eu dei uma gargalhada assim que parecia aquela gargalhada que estava feliz. Eu tenho uma lembrança até hoje. Eu cheguei em casa, comecei a chorar, depressiva, aquele sentimento de vazio na minha alma, aquele sentimento de vazio no meu ser. E eu comecei a chorar. E quando eu me caí prostrada de joelhos e falei pra Deus, eu só tô pincelando, tá? E caí prostrada assim pra Deus e falei: Deus, em pensamento, coloca alguém na minha vida pra mim sair dessa vida que eu tô vivendo. E eu peguei e falei pra Deus desse jeito, em pensamento. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi na sexta, eu conheci uma pessoa. E no domingo eu já tava indo pra igreja, porque eu pensei assim: olha, pra esse relacionamento dar certo eu vou ter que ir pra igreja. Porque eu tava cansado de relacionamentos frustrados. Deus abençoe, Márcia. Eu tava cansada de relacionamentos frustrados. E eu peguei e fui pra igreja. Por isso que eu falo, todos nós só vamos pra igreja por algum motivo. E geralmente a maioria das pessoas ou às vezes é enfermidade, às vezes é sentimental, às vezes é financeiro. E eu peguei e fui pra igreja. Porque até então a pessoa tinha me convidado várias vezes para ir pra igreja. Eu falei assim: eu não vou, porque Deus vai me mudar. E se for pra mim ir ficar de qualquer jeito, eu não vou. Eu falava desse jeito. Aí chegou um momento que Deus criou uma situação para mim poder ir pra igreja. Vou acelerar. Depois fui pra igreja. Nisso eu comecei a orar de manhã, de tarde, fazer um propósito. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Comecei a fazer esse propósito. Orar. Só que depois, de repente, comecei a orar para as pessoas. No meu secreto, comecei a orar pelas pessoas. E comecei a me apaixonar por Jesus. A pessoa que eu estava me relacionamento se foi. Foi embora. Porque o que há de comum entre a luz e as trevas? Nenhuma. Eu tava, aleluia, me enchendo da presença de Deus e